A história começa dentro de uma masmorra escura e imunda. Lá, nosso jovem Ryun Sermon está acorrentado à parede, sendo torturado puramente por diversão. Seu corpo está tão espancado e machucado que o sangue escorre de quase cada centímetro de sua pele. O responsável por toda essa desgraça é Lord Sandspartan, o monstro que destruiu sua poderosa família. A razão para ele ter parado nesse pesadelo é bem simples. Todos na família Sermon herdam um grande poder, mas o príncipe mais jovem não herdou absolutamente nada de seus pais. Enquanto Sands pragueja contra o inseto persistente que se recusa a morrer, nosso príncipe tenta pedir para ele acabar logo com seu sofrimento. Mas o canalha de cabelos brancos responde que não consegue entender uma palavra. O sujeito arrancou a língua de Ryun há muito tempo. Depois disso, o Lorde finalmente se cansa de brincar no terceiro aniversário da destruição da família Sermon e sai casualmente da masmorra. Agora, completamente sozinho, nosso príncipe ainda não consegue acreditar que 3 anos se passaram desde aquele dia terrível. Veja bem, a família dele formava a vanguarda da humanidade, posicionada na fronteira da Zona Escura, o lugar misterioso que incessantemente gera monstros. Por causa desse dever tão honroso, a família Sermon era a mais forte das 5 famílias nobres de todo o continente. Um dia, no entanto, o pai e o irmão mais velho de Ryun desapareceram subitamente sem deixar qualquer rastro. Ninguém sabe o que aconteceu com eles. E esse momento marcou o início de sua queda. Lord Sandspartan viu isso como a oportunidade perfeita para derrubá-los. Ele usou todos os métodos sujos que pôde encontrar para arrastar a família à ruína durante o caos. Seu verdadeiro objetivo era o sangue de dragão da família Sermon, uma bênção especial com a qual apenas os verdadeiros descendentes são agraciados. Isso os torna tão poderosos que podem se tornar arquimagos de 7º rank ainda na infância e mestres espadachins com apenas 15 anos de idade. No entanto, a maldição do antigo Lorde Demônio Arkin pode anular essa bênção. Ela afeta apenas uma criança a cada poucos séculos, e infelizmente nosso garoto foi o azarado que foi amaldiçoado. É por isso que ele nunca conseguiu aprender a usar uma espada ou lançar magia. Sentado ali sozinho, ele chora pela impotência que permitiu à família Parton destruir seu lar tão facilmente. Para piorar as coisas, o Lorde Psicopata o torturou e experimentou nele por 3 longos anos depois de arruinar sua vida. Ainda assim, ele está tão exausto agora que nem consegue sentir raiva. Ele sente a morte se aproximando, então fecha os olhos em silêncio para finalmente descansar em paz. No entanto, o mundo claramente tinha outros planos para ele. Nosso garoto acorda novamente. Ele fica atordoado porque vê um rosto familiar o chamando de jovem mestre. Ele está seriamente confuso sobre como sua criada e cuidadora, Colin, está bem na sua frente. À medida que as coisas começam a fazer sentido, ele a ordena a trazer-lhe um espelho urgentemente. Ele fica atordoado novamente ao encarar seu eu jovem no reflexo, então pergunta a ela que ano é. Quando ela confirma o ano, Ryun sente a terra sumir sob seus pés, ao perceber que de alguma forma voltou ao tempo em que tinha 12 anos. Veja bem, este não é apenas um ponto qualquer em sua vida. Este é o ano em que tudo começou a desmoronar e a família Parton começou a fazer seus movimentos. Quando ele se lembra das últimas palavras do Lorde Dourado sobre conceder seu desejo, tudo se torna perfeitamente claro. Nesse exato momento, um homem digno que soube de seu colapso entra no quarto, e Colin instantaneamente se curva diante dele. Ryun o reconhece rapidamente como Alejandro, o respeitado comandante dos cavaleiros de sua família. O comandante diz que permitirá que o príncipe descanse devido à sua condição fraca. Colin intervém e diz que já os havia avisado que isso aconteceria. No entanto, nosso garoto surpreende os dois ao dizer calmamente que, na verdade, está em sua melhor forma. Ele imediatamente pergunta o que farão hoje no treinamento. Alejandro não consegue acreditar que ele está recusando uma desculpa para faltar ao treino, e revela que a lição de hoje é focada no trabalho de pés. Confuso, ele se pergunta em voz alta se este é realmente o príncipe mais jovem. Nosso garoto pega sua espada de treino e afirma com um sorriso confiante que não há dúvida de que ele é Ryun Sermon. Com a experiência e o poder que ele conquistou durante seu tempo brutal em Aedeon, ele está totalmente pronto para enfrentar o que quer que venha, pois essa é sua única chance de consertar tudo e acertar as contas com o parasita Parton. Nosso herói verifica suas estatísticas e se sente aliviado ao ver que suas habilidades não são um lixo completo. Ele até encontra sua maldição de rank S escondida ali. Nesse instante, Alejandro entra e diz que os preparativos estão prontos, então Ryun fecha a tela de status e sai com ele. Eles chegam à arena onde um Goblin está acorrentado no centro, gritando a plenos pulmões como um Gremlin enlouquecido. O monstro se atira na direção de Ryun, mas as correntes o puxam de volta ao lugar. A tensão ao redor deles aumenta, e Colin implora ao comandante dos cavaleiros para parar essa loucura, pois a condição do jovem mestre não é exatamente ideal. Ryun entende que ela está fazendo isso por ele, já que ele nem conseguia ficar perto de monstros ontem. Ele se concentra agora e diz a si mesmo que finalmente entendeu e sabe o que precisa fazer. O sistema continua piscando avisos de que a maldição de Arkin está agindo novamente, a mesma maldição que transforma monstros em combustível de pesadelos para ele. Enquanto ele olha para a tela de status, finalmente entende o que a maldição realmente significa. Ele se prepara com uma respiração profunda. Alejandro diz que ele pode descansar por hoje, mas Ryun responde que está longe de ter terminado e dá um passo à frente. O Goblin avança no momento em que ele se move, e seu golpe o pega desprevenido. Ele desliza para trás por puro medo antes de se forçar a parar. Ele repreende seu próprio cérebro e diz que é apenas um Goblin fedorento, e que não precisa ter medo. Ele abre um sorriso e pensa que este Goblin nem chega perto da pressão que o Lorde exercia lá em Aedeon. Aquela presença sozinha o congelava como se ele não fosse nada. Comparado a isso, essa criaturinha fraca mal serve como um aquecimento.
Ele ergue a espada bem alto e a golpeia na cabeça do Goblin com um baque limpo e satisfatório. O comandante dos Cavaleiros e Colin congelam, ambos de boca aberta. O sistema o informa novamente que ele superou a maldição e enfraqueceu seu domínio. Ele encara a espada rachada em suas mãos e o Goblin aterrorizado no chão. A próxima mensagem aparece dizendo que ele não sente mais medo de monstros. Ele fica ali por um momento pensando, antes de se virar para Alejandro e ordenar que lhe traga uma espada de verdade. O comandante dos cavaleiros hesita enquanto Colin parece pronta para desmaiar. Rion dá ao velho um sorriso confiante e algo nisso faz o cavaleiro veterano corar ao perceber que o jovem mestre finalmente se tornou um macho alfa. O Goblin começa a tremer no momento em que Rion olha novamente, como se já soubesse que o fim havia chegado. Rayun golpeia sem piedade e encerra o sofrimento da pobre criatura com um único golpe limpo. Alejandro diz a Colin para observar atentamente, pois eles estão testemunhando a ascensão do próximo chefe da Casa Sermon. Rayun sai depois da luta e joga água fria no rosto para se recompor. Ele encara seu reflexo e sente alívio por o status e o sistema o terem ajudado a quebrar um pedaço da maldição. Ele bate as duas mãos na pia, ficando animado, pois isso significa que ele tem espaço para crescer e um potencial real esperando para ser desbloqueado. No entanto, seu humor azeda, pois ele não está satisfeito com os pontos de experiência que obteve. Se as coisas permanecerem como estão, ele precisaria desviver milhões de goblins para subir de nível adequadamente. Ele diz a si mesmo que precisa ficar mais forte rapidamente antes que aquele dia temido caia sobre a Casa Sermon. No mínimo, ele confirma que a maldição não é absoluta e pode ser quebrada. Olhando para o sistema, ele diz a si mesmo que não pode desperdiçar essa chance de jeito nenhum. Entrando no modo de história, o estado atual da Casa Sermon é uma bagunça porque seu pai e irmãos estão desaparecidos há mais de 2 anos. Mesmo enfraquecido, ele ainda ocupa uma posição importante na casa, então os inimigos ainda não fizeram nenhum movimento. Do nada, ele joga o punho para o ar empolgado por finalmente ter encontrado uma maneira de aumentar seu nível. Ele decide que agora é a hora de verificar o segundo método. A cena muda para uma bela dama de vermelho usando uma máscara enquanto ela entra pelas portas da casa. Eles se sentam para tomar chá e começam a conversar. Ela diz que ouviu sobre a caçada ao monstro e sorri para ele antes de perguntar se ele a chamou para treinamento de magia. A dama é Senna, a líder da seção de magia da Casa Sermon. Assim como o comandante dos cavaleiros, ela é uma maga de 7º rank com habilidades aterrorizantes. Ninguém sabe muito sobre suas habilidades ou sua vida, exceto o próprio chefe da família. Ela pousa a xícara e fica séria, avisando-o para não deixar a caçada ao Goblin inflar seu ego, porque a magia é um mundo completamente diferente. Ela explica que nunca o treinou antes porque julgava que ele não tinha talento mágico algum. Rion sorri porque já sabia dessa verdade. A maldição nunca sequer o permitiu sentir mana, muito menos empunhá-la. No entanto, tudo mudou ontem, e ele então responde com confiança que agora pode sentir mana, e a revelação a deixa visivelmente surpresa. Deixando o chá de lado, Senna cria a imagem de um dragão de fogo impressionante. Ela então lhe dá permissão para abrir os olhos lentamente, para verificar se ele realmente consegue ver mana. Ela diz que ele deveria ser capaz de reconhecer a forma que ela acabou de desenhar no ar com sua magia. Ela fica completamente sem palavras quando ele instantaneamente dá a resposta correta sem um momento de hesitação. Não faz absolutamente nenhum sentido para ela como ele de repente despertou a capacidade de sentir magia em apenas uma noite. O fato de ele conseguir ver os desenhos dela significa que seu conhecimento de mana é de alguma forma igual ou até superior ao dela. Ela começa a andar de um lado para o outro, preocupada, imaginando como o garotinho conseguiu progredir tanto e tão incrivelmente rápido. Então Rion revela a ela que sua capacidade de ver magia é praticamente inútil. Ele consegue ver mana claramente, mas não pode usar as técnicas de desenvolvimento mágico da família Sermon, então ele quer que ela o ajude a superar essa barreira. Ela fica surpresa que ele queira a ajuda dela quando ele nem consegue armazenar magia dentro do corpo. Para isso funcionar, Senna terá que forçar diretamente seu próprio poder mágico para dentro dele. Ela o avisa que poderia matá-lo a qualquer momento durante o processo, mas nosso príncipe diz a ela que ele já está tão fraco que ela pode matá-lo com um golpe de qualquer forma, então não é grande coisa. A verdadeira razão, porém, é que ela é a única pessoa em quem ele confia com toda a sua vida. Na linha do tempo anterior, Senna permaneceu ao lado dele até o fim e até o protegeu com seu corpo muito depois de sua magia se esgotar. Ele pede a ajuda dela mais uma vez, dizendo que realmente não há ninguém além dela a quem ele confiaria sua vida. Mais tarde, Senna começa com a magia da Terra Azul, a técnica secreta que foi passada através da família Sermon por gerações. Ela pensa que ainda é muito cedo para ele, mas nosso garoto tem bastante experiência usando a Enhaedion. Assim que ela está pronta, ela diz a ele para se concentrar o máximo que puder, porque ele está prestes a entrar em um mundo de dor. Ela o avisa que não adianta gritar ou chorar depois que começar. A única maneira de encerrar a técnica é pensar em parar com cada fibra do seu ser. Ao ouvi-la falar sobre dor intensa, ele tem flashbacks repentinos de todas as coisas insanas que Sands fez a ele antes. Depois disso, nada na Terra pode assustá-lo mais. Então ele calmamente lembra a Senna que confia nela com tudo o que tem, e que ela deveria parar de se conter. Ao ouvir isso, ela finalmente derrama seu poder mágico diretamente nele, e a maldição de Arken é ativada instantaneamente.
A mana flui para fora de seu corpo tão rápido quanto entra. Ainda assim, ele a lida como um profissional, controlando cada pedacinho de energia durante a curta janela em que ela permanece dentro dele. A maldição força a magia a explodir para fora, mas ele concentra esse poder explosivo em um só lugar como uma brecha para contornar a maldição. Senna não consegue acreditar no que vê, pois nenhuma da energia que ela derrama está vazando. Ryun continua avançando, mesmo que cada vaso em seu corpo pareça prestes a explodir, mas ele não hesita, considerando todas as lutas quase fatais que sobreviveu em Aegon. Naquela dimensão infernal, ele se tornou o mago humano mais forte vivo. Mesmo após a mudança na linha do tempo, cada técnica que ele dominou lá ainda está perfeitamente gravada em sua memória. De repente, ele absorve toda a energia concentrada em seu corpo, e Senna imediatamente para de inundá-lo com mana. Ryun desaba no chão e se encolhe pela dor avassaladora, mas essa dor não é nada comparada ao que ele suportou antes. Todas as torturas e experimentos que os médicos de Sands realizaram nele para a pesquisa foram muito piores. Durante uma daquelas noites, ele viu uma figura de manto preto invadir o porão e abater os médicos. O homem mascarado o arrastou para fora do porão, embora ele próprio estivesse gravemente ferido. Quando Ryun acordou mais tarde, ele soube que foi Alejandro quem o resgatou. O comandante se desculpou por não tê-lo salvado antes que os monstros de jaleco branco fizessem todo aquele estrago. Mesmo assim, Ryun ficou grato apenas por vê-lo novamente após 3 longos anos de separação. Infelizmente, o reencontro foi interrompido quando os guardas da família Parton apareceram e choveram flechas nas costas do intruso. Revivendo aquele pesadelo trágico, Ryun acorda no presente com lágrimas nos olhos. Embora aliviado por seu experimento mágico ter funcionado, ele também está irritado por o pesadelo ter arruinado o momento. Ele se recompõe e decide que usará esse poder recém-adquirido para garantir que esse tipo de final nunca mais se repita. Embora esteja muito mais forte agora, ele sabe que deve manter seu crescimento oculto para que a família Parton não perceba muito cedo. Para garantir que eles não possam interferir, ele silenciosamente elabora um novo plano, e o primeiro passo desse plano é destruir os inimigos da família Sermon antes do previsto, muito antes que os Parton tenham a chance de destruí-la. Algum tempo depois, Ryun coça a cabeça e anuncia que falhou no procedimento de cultivo mágico. Senna e Alejandro congelam, pois não têm ideia do que ele está falando. Após um breve silêncio, ele decide que não pode contar-lhes toda a verdade, mesmo depois de tudo o que fizeram por ele. Ele normalmente nunca esconde nada deles, mas ele imagina que explicar sua situação só pioraria as coisas. Flexionando as mãos, ele lhes diz que tentou o seu melhor, mas não consegue sentir nenhum fragmento de mana agora. Ele diz a Senna que ela pode verificar quantas vezes quiser. Ela aceita a oferta e avança sem hesitação. A maga ativa seu feitiço de detecção de magia e pega a mão dele enquanto a mana flui da dela. Ela afirma em choque que tal resultado é impossível enquanto ele exibe um sorriso calmo. Retirando as mãos, ela confirma que não há vestígio de mana em seu corpo. Sua voz treme enquanto ela diz que tinha certeza de ter sentido mana fluindo através dele no dia anterior. Deprimida e frustrada, Senna enxuga os olhos e se retira enquanto Ryun a chama. Assim que a porta se fecha, Alejandro se vira para ele e o lembra que ele ainda tem o treinamento noturno para focar. Nosso herói dá um sorriso nervoso e afirma que também não pode fazer isso. Ele dá uma desculpa esfarrapada de que mal comeu direito após a última sessão de treino, o que Colin também pode confirmar. Aquela única declaração drena a cor do rosto do comandante noturno e ele cai em uma depressão silenciosa própria. Cerca de 2 meses depois, Colin invade o quarto de Ryun e diz, com lágrimas, que ele também não saiu hoje. Com o pai e os irmãos ausentes, a senhora da casa assume todas as tarefas e mantém tudo funcionando. No entanto, até ela está lentamente atingindo seu limite agora. Colin volta para a cozinha e os outros criados perguntam se o príncipe se recusou a sair novamente. O mordomo suspira e diz que já fazem 3 meses desde que o jovem mestre abateu aquele goblin pela última vez. Agora ele nem sequer responde a Alejandro. Outra criada então murmura que as pessoas muitas vezes se perdem quando tentam mudar muito rápido e que ter esperança nele é inútil agora. Colin a repreende e tenta defender o jovem mestre, dizendo que ele deu o seu melhor naquele dia. Sua fúria diminui no momento em que eles casualmente o chamam por seu antigo apelido, o azar da família Sermon. Na cidade, as pessoas foram ainda mais longe e começaram a chamá-lo de lixo inútil da família Sermon. Ao ouvir isso, sua leal criada salta e lembra ao homem tagarela que ele tem apenas 12 anos, mas o mordomo diz a ela que as expectativas são tudo quando se trata de um nobre. A outra criada revela que quase todos estão pedindo demissão um por um. O mordomo admite que planeja parar de trabalhar em breve. Ele então pergunta a Colin que escolha ela fará, mas ela permanece em silêncio. A cena então muda para Ryun, que está calmamente desfrutando de um bife mal passado. Ele percebe que a qualidade das refeições está caindo, o que lhe diz que tudo está prestes a desmoronar. Em vez de entrar em pânico, ele sorri como um demônio enquanto pensa que as coisas estão se movendo exatamente como ele quer. Ele imagina que a versão passada dele teria tentado desesperadamente consertar tudo e, eventualmente, teria definhado. O novo Ryun é diferente. Ele planeja se manter discreto e fazer com que cada inimigo acredite que ele é fraco e indefeso. Então, assim que uma abertura surgir, ele atacará sem piedade e os destruirá a todos. Ele se lembra que a queda da família Sermon começou no momento em que o chefe da casa desapareceu e a equipe de busca nunca mais voltou. Seus irmãos mais velhos desapareceram em circunstâncias semelhantes e seu financiamento secou lentamente. O campo de treinamento que antes transbordava de atividade agora tem apenas um punhado de noites de semana restantes. As famílias fortes, que antes esperavam formar laços com eles, também os abandonaram silenciosamente.
No entanto, Ryun não está tão incomodado com a situação, porque a paz e o silêncio o permitem viver sua vida secreta confortavelmente. Mesmo assim, ele ainda está insatisfeito com a lentidão do declínio da família e quer acelerar as coisas. Nesse exato momento, Colin irrompe no quarto e grita que é hora do treinamento, e que o comandante noturno está esperando. Seu humor despenca instantaneamente e ele diz a ela que quer faltar hoje também. Colin se recusa de aceitar isso e puxa as cobertas dele. Ela se aproxima lentamente dele com uma resolução inabalável antes de levantá-lo no estilo nupcial. Com um olhar sério, ela o carrega para fora do quarto e declara que nunca abandonará esta família. Enquanto isso, nosso herói simplesmente aproveita a carona gratuita. Mais tarde, no campo de treinamento, Alejandro o repreende por balançar a espada tão mal. Ele o repreende dizendo que balançar espadas é uma tarefa simples. Ryun apenas suspira, pensando que o velho ainda não desistiu dele. Ele quer retribuir essa lealdade um dia, mas não pode deixar ninguém descobrir que ele tem treinado em segredo. Ele até usa uma habilidade de mudança corporal para esconder seu físico real, embora a sua habilidade ainda seja fraca. Nesse instante, o sistema o informa que sua resistência aumentou e seus olhos se arregalam. Ele imediatamente inventa uma desculpa para ir ao banheiro e sai correndo, deixando um comandante de cavaleiros confuso para trás. Olhando para seu reflexo, ele confirma que a habilidade se desfaz no momento em que ele se move muito rápido. Ryun abre sua janela de status e sorri ao ver que seu treinamento oculto finalmente está dando frutos. Ele calcula que logo alcançará o nível 20 e planeja usar as estatísticas para desbloquear a classe fantasma, assim como fez no Gulag, enquanto também desenvolve suas outras classes. Nesse instante, ele percebe Alejandro falando com alguém e se pergunta se um visitante surpresa chegou. Ele reconhece o homem como Truno, o gerente-geral da família Sermon, que se desculpa por incomodá-lo. Truno lhe entrega um pergaminho, o que faz Ryun suspeitar que a situação é um pouco diferente desta vez. No entanto, os eventos não mudaram. Alejandro já adivinha o que está acontecendo enquanto nosso herói lê a carta. Ela diz que o segundo príncipe do reino de Darim, Kyle, o convidou para a celebração de aniversário do príncipe. O jovem mestre sorri, satisfeito que a peça final de seu plano se encaixou perfeitamente. Logo, nosso príncipe está a caminho da festa de aniversário da família Darim, ainda meio adormecido. Na noite passada, Colin se divertiu demais brincando de se vestir com ele para que ele pudesse parecer o mais elegante possível. Ela tentou desesperadamente vir junto também, mas ela e seus outros servos não podem acompanhá-lo. Infelizmente, o comandante dos cavaleiros foi enviado para controlar o ataque repentino na fronteira. O ataque dos monstros foi completamente inesperado. Enquanto isso, Senna teve que sair urgentemente porque sua mãe a mandou voltar para casa imediatamente. No final, isso deixa um chefe de família de 12 anos com habilidades sociais prejudicadas indo sozinho para representar toda a família Sermon. Truno o assegura de que ele não deve se preocupar muito porque a família Darim não é tola o suficiente para fazer algo, mas Ryun acredita que esse tipo de segurança só se aplica à antiga família Sermon. Geralmente, a família simplesmente enviaria um servo para participar desses eventos frívolos. Agora, em seu estado atual, nosso jovem mestre não tem escolha a não ser aparecer em uma festa de aniversário como o chefe oficial da casa. Ele não se importa, porém, já que ainda se sente responsável pelo rápido colapso. Algumas horas depois, sua carruagem para em frente à residência Darim. Lá, ele encontra o próprio Kyle Darim e uma tropa inteira de criadas esperando para recebê-lo. Truno mostra gratidão pela grande recepção no lugar de Ryun. No entanto, nosso garoto claramente sente os incontáveis olhos apontados diretamente para ele. Enquanto ele caminha pela recepção, ele ouve todo tipo de rumores e teorias estranhas sobre a queda e os fracassos da família Sermon. Nosso príncipe simplesmente sorri para eles, porque ele já havia planejado tudo isso para acontecer desde o início. Ele se aprofunda ainda mais quando começa com um fraco olá aos nobres sem classe ou respeito. Essa jogada ousada faz com que todos em um raio de uma milha coletivamente batam a mão na testa em decepção. Mais tarde, na sala de jantar, um de seus acompanhantes fica surpreso que o jovem príncipe não tenha saído de seu quarto em 5 dias inteiros. O objetivo de vir uma semana antes da festa é construir relações, mas o capitão da equipe de escolta diz a ele para não ter muitas esperanças. Ele aponta o desastre fantástico que Ryun exibiu durante a recepção. Ele não consegue acreditar que o garoto está trancado em seu quarto porque a comida dos ricos lá fora será de morrer. Há tudo o que um homem poderia querer, incluindo belas damas nobres. Nesse momento, um homem entra e informa ao capitão para reunir seus homens, porque o jovem mestre, afinal, comparecerá ao banquete. Os dois celebram juntos, aliviados por não perderem as coisas boas. O homem também lhes diz para manter um relatório adequado pronto, garantindo que escondam quaisquer erros que o príncipe tenha cometido. Quanto a Ryun, ele tem treinado silenciosamente em seu quarto até agora, esperando pacientemente pelo momento perfeito. Embora ele tenha usado o banquete para subornar seus acompanhantes a mudar seu relatório, seu plano real reside em outro lugar, completamente diferente. Afinal, o dia do banquete é o dia exato em que a ruína de sua existência chega à residência da Darim. Todas as damas que conversavam em voz alta ficam em silêncio no momento em que Lord Sands entra no local. Literalmente todos ao seu redor tentam evitar contato visual com ele. Truno também tenta evitar seu olhar, mas Sans caminha diretamente em sua direção, sem hesitação. Truno fica sem escolha, então ele começa a bajular o sujeito sobre a grande honra de conhecê-lo pessoalmente, mas Sans não desperdiça palavras. Ele diz abertamente que ouviu que o poderoso Ryun Sermon também chegou à festa e gostaria de conhecê-lo. Truno finge não ter ideia do que ele está falando, então Sans não tem problema em explicar para ele que ele está falando sobre o maior erro da família Sermon que os levará à ruína. Truno está abalado até o âmago.
Ele sabe que Sans está sob muita pressão como o mago mais talentoso de sua família, mas nunca esperou que o sujeito realmente falasse mal do chefe Sermon no domínio da família Darin, que está diretamente sob sua autoridade. No entanto, Sans rapidamente faz um Uno reverso, dizendo que o rumor deve ser falso. Na verdade, ele afirma que veio para desmascarar o boato tolo que mancha o grande nome Sermon, mas Truno não acredita em nada disso, já que vem do maior canalha de todo o continente. Disse que Sans começou a beber aos 7 anos e até assassinou um de seus próprios súditos. Nesse momento, nosso garoto faz uma grande entrada com seus acompanhantes. Sans está exultante enquanto Truno quase tem um ataque, perguntando-se por que o jovem mestre saiu na pior hora. A aura de Ryun é tão radiante que faz todos reconsiderarem sua opinião sobre ele. Vendo-o agora, eles quase repensam tudo o que presumiram antes. Mas Sans arde de ciúmes porque nosso garoto o ofusca instantaneamente apenas por causa da reputação de sua família. Ele caminha direto até Sans, e diz ao homem que ouviu muito sobre ele do quarto príncipe, seu irmão Lars. Ao ouvir isso, Sans diz presunçosamente que também ouviu muito sobre ele. Mas antes que ele possa revelar algo, nosso príncipe calmamente diz que ele é uma pessoa verdadeiramente gentil. Ele menciona o quão famoso Sans era em sua academia, e como ele teve que sair depois de alguns meses por causa de sua imensa popularidade. Ryun revela as coisas erradas que ele fez e inverte os papéis suavemente. Ele diz que Sans uma vez salvou um garoto pobre de um valentão e até ajudou uma estudante que estava sendo assediada por um inútil sem vergonha. Sans está furioso por dentro, mas nosso garoto ainda não desferiu o golpe final. Quando ele casualmente menciona algo sobre o joelho, Truno intervém para acalmar a situação. Ele finge que Sans ajudou Lars trazendo-lhe remédio para o joelho machucado, então ele rapidamente arrasta o príncipe para longe, antes que as coisas explodam. Enquanto isso, nosso garoto está satisfeito depois de ter provocado intensamente o idiota de cabelo branco. Sans interpreta seus insultos ousados e zombeteiros como uma clara declaração de guerra. No entanto, plantar pura raiva no homem é apenas o segundo passo em seu plano crescente. De volta ao seu quarto, Sans perde a calma e estilhaça um vaso de flores no chão. Seu temperamento explode enquanto ele grita insulto após insulto sobre nosso herói. Pensando na conversa, ele percebe que Lars deve ter descoberto que ele não saiu da academia, mas foi realmente expulso. Segurando a cabeça, ele pragueja baixinho que toda aquela pressão para manter o incidente escondido acabou sendo inútil. Ele se lembra da conversa sobre os joelhos e diz a si mesmo que a verdade por trás daquele incidente específico nunca deve ser revelada. Um flashback o atinge, onde ele luta para manter uma expressão confiante enquanto mal consegue respirar. Magia de relâmpago dança ao redor de Lars, que diz ao nobre que ele realmente estragou tudo desta vez. Sans tenta dar desculpas, cuspindo que não sabia que a garota era sua parceira e estava apenas tentando cumprimentar a plebeia. O irmão mais velho de Ryun permanece frio e o lembra que, antes de tudo, cada pessoa na academia é um estudante. Ele o comanda a se ajoelhar agora mesmo. Lars o avisa que se ele não se desculpar do fundo do coração, então toda a família Patton será esmagada, e ele pessoalmente se livrará dele. Sans cai de joelhos em completa humilhação, enquanto Lars mantém seu relâmpago apontado para ele. Voltando à realidade, Sans solta outro grito frustrado e diz a si mesmo que deve continuar com seus planos. Ele jura que silenciará o irmão mais novo de Lars, custe o que custar. Depois de um momento, ele se força a se acalmar e se assegura de que eventualmente se vingará de Ryun. Uma batida na porta interrompe seus pensamentos, e ele dá permissão para entrar. Uma figura entra na sala, o que faz Sans levantar uma sobrancelha divertido porque ele nunca esperou uma visita como esta. A pessoa acaba sendo ninguém menos que Trunoilda. O tempo avança para depois da festa do príncipe, enquanto nosso herói volta para casa em sua carruagem. Ele reflete que conseguiu alcançar todos os objetivos que tinha no evento e se apresentou bem aos nobres. Ele está ainda mais feliz por ter conseguido provocar a raiva de Sans, que caiu na armadilha em tempo recorde. Truno então se manifesta e lhe diz que ele se apresentou maravilhosamente no banquete e que ele realmente o fez sentir que ainda há esperança para a Casa Sermon. Ryun o confronta instantaneamente dizendo que ele não construiu nenhuma conexão significativa e até azedou as coisas com a Casa Partan. O gerente geral rapidamente se corrige e diz que o discurso que ele fez contra Sans foi realmente o auge. Nosso herói ri e aperta o botão no meio da carruagem. Truno parece confuso e pergunta o que está acontecendo. O sujeito pergunta nervosamente ao jovem mestre por que ele ativou o feitiço à prova de som. Ryun o confronta dizendo que se ele realmente acreditasse que havia esperança, então ele nunca teria escolhido trair a casa. Truno começa a suar e gagueja enquanto pergunta o que o jovem mestre quer dizer com isso. Nosso garoto lhe diz que seu crime é imperdoável, mas ele está escolhendo deixar passar, já que o fez pela Casa Sermon. O gerente geral baixa os olhos e pergunta baixinho como Ryun descobriu. Nosso herói lhe diz que ele tem uma escolha a fazer agora, e o homem pode se julgar da mesma forma que sempre fez no passado. Enquanto a carruagem continua avançando, Ryun o informa sobre o plano secreto que ele tem escondido. A ideia choca o gerente tão fortemente que ele apenas olha para o garoto em descrença, perguntando-se como alguém como ele poderia pensar em algo assim. O gerente então enterra o rosto nas mãos e começa a chorar enquanto diz que quer gritar orgulhosamente a plenos pulmões agora mesmo. Ryun parece satisfeito com a escolha do sujeito e lhe diz que eles já passaram para fora da capital. Truno olha para ele novamente e se pergunta como este garoto pode permanecer tão calmo quando sabe exatamente o que está prestes a acontecer. Ele de repente percebe que não é um sorriso no rosto do jovem mestre, mas sim uma feroz intenção assassina.
Nesse momento, a carruagem para bruscamente e o cavaleiro que cavalga ao lado diz ao cocheiro para continuar. Ele percebe o cocheiro caído morto e mal desvia de uma flecha voando em sua direção. Um dos cavaleiros grita que é uma emboscada e ordena a todos que protejam a carruagem. Ele avisa ao grupo que os atacantes estão disparando flechas mágicas envenenadas e os magos instantaneamente erguem um escudo protetor. O capitão dos cavaleiros assume o controle enquanto afasta as flechas e exige que os covardes se mostrem. Outro cavaleiro sente que algo está errado e grita com o capitão. O homem o avisa para não se aproximar muito da carroça, mesmo que tenha um aliado. O cavaleiro então lhe diz que a carruagem está vazia, deixando todos confusos. Ryun foi sequestrado por alguém, e agora esse homem o está levando para algum lugar a cavalo. Enquanto isso, nosso herói está pensando em quanto tempo se passou. Ele se lembra de sua vida passada quando foi sequestrado. Sua família gastou tempo e dinheiro procurando por ele, o que se tornou a razão da queda da família Sermon. Mas agora, como ele conhece o futuro, Ryun está confiante em mudá-lo. É por isso que depois de voltar à vida, nosso protagonista não mostrou esforço para salvar sua família. Ao fazer isso, ele sabia que outras famílias nobres viriam atrás dele, então este era seu plano para fazê-los pensar que ele é um completo perdedor. No entanto, ao contrário de outras famílias, a família Parton não mata apenas os fortes, então ele tinha certeza de que eles tentariam matá-lo eventualmente. Felizmente, parece que Sans Parton, o filho da família Parton, caiu em sua armadilha, o que significa que ele definitivamente tomará alguma atitude durante sua jornada de volta à capital. E é por isso que nosso garoto estava pronto com um plano junto com Truno, que na verdade foi enviado pela família Parton para sequestrá-lo. Enquanto deitado atrás de Truno no cavalo, Ryun o ordena a agir de acordo com o plano deles, após o que ele definitivamente o perdoará. Além disso, nosso protagonista está trabalhando para aumentar seus níveis, que agora atingiram o nível 20. Depois de algum tempo, Truno chega ao destino e está prestes a entregar nosso garoto, que está fingindo estar inconsciente, para Sans Parton. Na realidade, Truno é o gerente-chefe da família Sermon que fez um acordo com a família Parton para vender o jovem mestre a eles. Mesmo tendo sido pego por Ryun, Sans ainda pensa que está do lado deles, já que este é o plano. De acordo com o acordo, Sans entrega as informações que Truno pediu, alegando que as obteve da inteligência da família Azen, garantindo sua confiabilidade. Vendo Truno ainda desconfiado, Sans afirma que, embora também seja uma família nobre do continente Drea, vender informações é o seu principal negócio. Ele entrega a Truno os documentos afirmando que contém todas as informações sobre testemunhas da missão de descendentes diretos da família Sermon. Ao ouvir isso, Ryun finalmente percebe a razão pela qual Truno o vendeu, porque ele é um perdedor que não pode fazer nada por sua família e status, mas seus irmãos mais velhos são capazes o suficiente para recuperar o que foi perdido, então Truno quer encontrá-los. Embora Truno soubesse que a família Azan tinha essa informação, era impossível para ele obtê-la diretamente, então ele usou a família Parton. Ao se despedir, Truno também implora a Sans para cumprir sua outra promessa, que é devolver o jovem mestre em segurança à família Sermon. Assim que Truno se vai, Sans e seus servos se aproximam de nosso herói, e um servo pergunta se ele deveria matá-lo, mas Sans Parton afirma que não há necessidade porque sua família o abandonará em breve, já que ele é agora o verdadeiro culpado aos olhos deles. Para executar o plano principal, Sans deve voltar. Conforme a cena avança, nosso protagonista acorda e se encontra acorrentado. Sans Parton está parado na frente de nosso garoto, zombando dele sobre sua condição patética como filho da família Sermon. Embora Ryun saiba de tudo, ele age inocentemente e pergunta a Sans a razão de estar ali. Enquanto Sans diz a Ryun que o sequestrou, nosso herói o ameaça sobre o que vai acontecer a seguir. Como Sans pensa que Ryun é um perdedor, ele ri da situação. Depois disso, Sans chuta o rosto de Ryun, dizendo-lhe que seu pai e irmãos já devem ter morrido. Além disso, Sans zomba de nosso herói dizendo que Truno o vendeu para a família Parton em troca de informações sobre testemunhas do sequestro de seu irmão para que ele possa encontrá-los. Mas ninguém tentou salvar o próprio Ryun, já que ele é um perdedor patético. Além disso, ele desafia nosso garoto dizendo que a guerra entre suas famílias está apenas começando e que este sequestro é apenas o início. Nesse momento, Ryun o encara e ativa o poder do círculo mágico, o que deixa Sans atordoado demais para falar. Ainda amarrado às correntes, Ryun declara que esperou por esse dia desde seu retorno a esta vida. Embora a luz verde preencha a área devido à magia de Ryun, nada está acontecendo, então Sans novamente zomba de nosso garoto. Desta vez, nosso protagonista usa o círculo mágico de silêncio nele, o que resulta em Sans sendo incapaz de falar. Sem a capacidade de entoar qualquer feitiço, sua magia também falha. Chocado e aterrorizado, ele então ataca nosso protagonista com magia de bola de fogo, que não requer encantamento. Ryun foi sequestrado sob as ordens do chefe da família que não quer que ele morra. Então Sans está usando a magia de segundo círculo, que nosso herói realmente esperava dele, mas Sans está cometendo um erro aqui. Enquanto isso, Sans pensa em mirar na perna de nosso garoto porque, neste caso, seu pai não dirá nada. Depois de analisar Sans por um tempo, Ryun ativa a interferência de mana, o que significa que cada ataque de Sans Parton será desperdiçado. Vendo isso, Sans saca uma adaga, e quando ele está prestes a atacar nosso herói, Ryun se liberta das correntes, algo que não é difícil para ele. Avançando, nosso herói usa magia paralisante e deixa Sans inconsciente.
Depois de algum tempo, Sans acorda, mas agora é ele quem está amarrado às correntes, enquanto Ryun se senta à sua frente com uma adaga na mão. Libertando-se dessas correntes, Sans pensa que são apenas correntes comuns sem magia, então ele tenta quebrá-las facilmente. Mas ao tentar fazer isso, seu corpo é atingido por uma forte corrente, causando dor intensa. Caminhando em direção a Sans, Ryun afirma que desenhou círculos mágicos sobre seu corpo. Esta é, na verdade, uma técnica proibida de desenhar os círculos na carne, e o sangue ativa o círculo mágico. Em sua vida passada, o mesmo foi feito com nosso garoto. Primeiro, a magia do despertar foi usada para que ele não dormisse, e então ele foi feito para suportar uma dor insuportável quando cicatrizes foram esculpidas em seu corpo. Ainda confuso sobre como Ryun conhece essa técnica, Sans afirma que, pelo que sabe, Ryun não tem permissão para usar mana. Enquanto isso, nosso protagonista começou a praticar tudo após a ressurreição, e devido à experiência de vidas passadas, ele obteve muita ajuda. Depois de conseguir as pílulas de mana 3 meses atrás, Ryun praticou todas as habilidades que pôde. Além disso, o segredo que ele aprendeu em Aideon também foi útil, que é que toda habilidade tem um circuito e um princípio, e a mana é injetada no circuito único de cada jogador para ativá-lo. Além disso, apenas jogadores mestres como ele conhecem a existência desses circuitos. Com todas essas informações, ele não teve dificuldades na segunda vida para adquirir habilidades. Além disso, Ryun visitou este lugar secretamente antes para memorizar a localização e a estrutura, para que capturar Sans Parton fosse mais fácil. O círculo mágico que nosso protagonista está usando em Sans deveria ser o contrário, mas agora ele vai fazer Sans experimentar a dor real. Depois de torturá-lo por um tempo, Ryun se prepara para sair, mas Sans o impede. Virando-se, nosso herói afirma que pode fugir antes da chegada da família de Sans, que virá em uma semana. Sans fica chocado com como ele sabe disso. Então Ryun responde que ouviu Sans ordenar a seus servos que voltassem em uma semana. Como nosso protagonista sabe a verdade, Sans tenta negá-la, dizendo que eles realmente virão a qualquer momento. Mas nosso herói sabe que ele está mentindo, porque se seus subordinados estivessem realmente vindo a qualquer momento, Sans teria tentado fazer Ryun ficar lá para que pudessem matá-lo, em vez de contar a verdade assim. Embora Sans tente convencer nosso garoto a acreditar nele, Ryun se afasta, já ciente da realidade, e lhe diz que voltará amanhã. Agora ele se prepara para a chegada da família Parton, que virá depois de uma semana. Após 7 dias, os subordinados ficam em frente ao local onde Sans e Ryun estão. O líder pergunta se alguém contatou Sans durante este período, e um deles responde que, embora não estivessem em contato com o jovem mestre, observaram todas as passagens aqui durante a semana. O líder então entra no prédio porque o chefe ordenou que a criança Sermon fosse trazida de volta imediatamente. Embora outros tentem acompanhá-lo, ele sugere que fiquem para trás. Descendo as escadas, o homem nota algo incomum, mas ao pisar no círculo mágico, ele é imediatamente atacado por ele. Para se defender, ele ergue uma barreira, mas agora ele tem certeza de que algo aconteceu com o jovem mestre. Observando as várias armadilhas de círculos mágicos espalhadas pela área, ele se pergunta quem montou tudo isso. Ele cria uma barreira dupla para alcançar Sans rapidamente e identificar quem é o responsável por tudo isso. Chegando ao quarto onde Sans está, ele o encontra amarrado por correntes com sangue de suas feridas cobrindo o chão. Quebrando as correntes, o homem exige o nome do responsável, mas Sans está fraco demais para sequer falar. Do outro lado, nosso herói também está presente, sentado num canto, amarrado com cordas. Embora Sans peça uma poção de cura, o homem insiste que escapar é a prioridade máxima, pois ele ainda não sabe quem está por trás de tudo e há muitas armadilhas na área. O homem fica intrigado sobre por que o responsável pela condição de Sans não levou Ryun junto, o que indica que deve haver outro motivo. Neste momento, Sans Parton finalmente consegue falar, dizendo que o sermão de Ryun foi quem fez isso com ele. Enquanto isso, nosso protagonista permanece no canto, fingindo estar inconsciente. Enquanto o homem se prepara para usar magia em nosso herói, o verdadeiro Ryun aparece por trás, revelando que havia usado magia de ilusão como isca. Imediatamente, Ryun ataca o homem, desafiando-o a enfrentá-lo primeiro. A batalha irrompe entre eles, e ambos os lados trocam ataques. Após algum tempo, o homem da família Parton desfere um soco pesado em nosso garoto, fazendo o sangue jorrar de sua boca enquanto ele desaba no chão. Agora, enquanto nosso garoto jaz no chão, o homem afirma que, embora não possa matá-lo, pode torturá-lo, assim como fez com Sans. Inesperadamente, Sans pega uma adaga e a crava no pescoço do homem. É Ryun quem entrou no corpo de Sans usando a técnica de transferência de alma. E para completar, aquele que realiza a transferência de alma também pode controlar seu próprio corpo. Nosso herói chama isso de seu verdadeiro trunfo. Depois disso, o homem morre. Então, nosso herói pega uma poção de cura e a derrama sobre si mesmo. Seguindo em frente, ele celebra o fato de ter matado o arquimago de alto nível da família Parton. Então o sistema notifica nosso garoto que seu nível aumentou para 15 porque ele completou a missão. Ele ainda está tentando entender como seu nível subiu, mas por enquanto Ryun sabe que deve cuidar de outra coisa primeiro. Em seguida, ele arrasta o corpo do arquimago para uma sala separada e o deita em uma cama de madeira, claramente planejando fazer algo com ele. Um circuito permanece conectado à alma de uma pessoa, o que significa que ele ainda pode usar sua mana enquanto está dentro do corpo de Sans. Então, ao remover a mana, nosso protagonista está diminuindo seu nível para atender aos requisitos do trabalho oculto de assassino, Sombra. Ryun finalmente consegue neste plano, mas com os níveis restantes, ele tem mais 2 tentativas disponíveis.
Dessas duas chances, nosso garoto é bem sucedido na segunda também. Embora o plano fosse apenas ir até aqui, depois de derrotar o Arquimago, Ryun decide buscar um terceiro avanço para obter o trabalho oculto conhecido como Fantasma. Este é um trabalho de alto nível que ajudou a Ideon a se tornar o mais forte, e nosso herói se sente confiante de que também pode obtê-lo. No entanto, o requisito para este trabalho é o tamanho da alma, mas Ryun está disposto a correr esse risco. Sem perder tempo, ele inicia o terceiro avanço. Após muita luta para oferecer sua própria alma, ele finalmente consegue, e assim que o sistema está prestes a informá-lo de seu terceiro avanço, nosso protagonista sente-se extremamente ansioso. Felizmente, ele alcança o sucesso aqui também e se torna o detentor do trabalho de fantasma de nível fantasma. O trabalho de nível fantasma é algo que nosso herói nunca viu antes, mas ele presume que deve ser semelhante ao trabalho de fantasma regular. Agora que Ryun teve sucesso com este plano, ele volta seu foco para o objetivo original. Matar o Arquimago também fazia parte deste plano, já que durante o trabalho de fantasma, sua própria força aumentaria como resultado. Seguindo em frente, nosso protagonista ativa a criação de Leak, um processo que normalmente requer um necromante de nível 70, mas também pode ser usado por um mago de 7 círculos. A tentativa de criação de Leak falha, então o sistema ativa uma criação especial de morto-vivo em vez disso. Depois de um curto tempo, uma criatura humanoide aparece na frente de Ryun. Após a criação do morto-vivo, o sistema pergunta ao nosso garoto como ele deseja nomeá-lo. A criação produz uma explosão repentina, o que coloca os subordinados em alerta máximo. Depois de algum tempo, nosso herói, ainda no corpo de Sans, sai do prédio com o corpo de Ryun jogado sobre o ombro. Ao sair, ele explica que o Arquimago os traiu e causou tudo isso. Embora ele tenha amarrado o Arquimago com um artefato, ele os exorta a se apressarem antes que a amarração seja quebrada. Enquanto isso, ele pretende devolver Ryun à sua família. Montando o cavalo, ele instrui os outros a conter o Arquimago até que ele possa enviar ajuda, prometendo uma recompensa se eles tiverem sucesso. Enquanto nosso protagonista cavalga para longe, essa se torna a última vez que eles veem o jovem mestre. De volta à propriedade da família Parton, os servos relatam a situação a Firis, o mago do 7º círculo da família Parton. Quando um servo menciona que o Arquimago não foi encontrado, Firis pergunta se mais alguém está ciente. Assim que o homem confirma que é o único, Firis ordena sua execução. A razão é que, embora estejam preocupados com o desaparecimento de Sans, se a notícia se espalhar sobre o envolvimento da família Parton no sequestro do filho da família Sermon, as consequências seriam terríveis. Naquele momento, uma perturbação é ouvida do lado de fora. Alguém da família Sermon chegou e está matando seus servos. Firis grita para ele ir embora, mas o homem insiste que não irá até descobrir o que aconteceu com o jovem mestre Ryun. A recente explosão no prédio, o desaparecimento de Ryun por uma semana e o acampamento da família Parton, tudo aponta para o envolvimento deles no sequestro do jovem mestre. Tentando desviar a suspeita, Firis alega ignorância e diz que seu próprio jovem mestre, Sans, também está desaparecido, sugerindo que procurem os dois jovens juntos. O visitante se recusa a acreditar nele e é mandado calar a boca. Truno, que também está presente, reza silenciosamente para que a situação permaneça calma. Senna, uma mulher na frente, ordena silêncio e o chama de traidor. Mas como Ryun falou em seu nome, ele está sendo poupado. Neste ponto, Truno menciona que Ryun deveria deixar um rastro que apenas a família Sermon poderia encontrar. Agindo sobre isso, Senna começa a procurar e depois de algumas verificações, ela finalmente descobre a pista. O corpo de Sans Parton pendurado em uma árvore com uma nota dizendo: "Eu sou um sequestrador, por favor me puna." No entanto, Senna encontra uma carta e começa a lê-la. Nesta carta, Ryun explica que seu plano original era permanecer no corpo de Sansa e destruir a família Parton por dentro, mas o risco de ser descoberto era muito alto. Além disso, se ele retornasse como Ryun, uma guerra eclodiria entre as famílias, e a família Sermon não estava preparada para isso, então ele está escolhendo desaparecer por enquanto. Senna queima a carta e diz a Truno para voltar para casa. Enquanto isso, um garoto chamado Ryun corre por uma cidade quando um homem o chama para a guilda, dizendo que o líder está procurando por ele. O garoto é na verdade nosso herói. Mais tarde, a senhora Senna descobre que Ryun é de fato o dragão de Dreia. 3 meses depois, em Peyton, a capital do reino de Penstroy, fofocas se espalham sobre o confronto entre a Casa Parton e a Casa Sermon. A causa do conflito foi um traidor da Casa Parton que sequestrou o herdeiro de sangue de Sermon. Mais tarde, a Casa Sermon teve que aceitar a compensação da Casa Parton. Ainda assim, eles não conseguiram encontrar nem o culpado nem o filho sequestrado, fazendo com que todos duvidassem das afirmações da família Sermon. Eles já foram uma casa lendária, mas agora caíram completamente. Na guilda de assassinos Martin, Sapphire, a gerente da filial de Peyton, senta-se observando a situação. Ela nota que a família Sermon parecia precisar mais do dinheiro da compensação do que queria procurar por sua linhagem restante. Dans menciona a execução do gerente Truno enquanto engole sua cerveja. Sapphire explica que ele estava cooperando com o traidor, e é por isso que Alejandro realizou a execução imediatamente, decapitando-o. Sapphire se sente um pouco desconfortável. Alejandro é um mestre espadachim, uma raridade no continente Dreia, e ainda assim, ele mesmo realiza execuções. Ryun entra, cumprimenta seu tio Duns e se aproxima de Sapphire em seu escritório. Ela lhe entrega uma carta de recomendação para registrá-lo oficialmente como membro da guilda. Embora ele ainda tenha um teste restante, ela desliza a carta em sua direção dizendo que o teste será insignificante para alguém como ele. Afinal, ele alcançou o estágio final em apenas 2 meses, o que é surpreendente.
Ela elogia seu talento excepcional em uma idade tão jovem, algo que eles não viam há séculos. Ele tenta agir com humildade, mas ela rapidamente percebe sua atuação, embora ainda seja melhor do que quando ele chegou pela primeira vez. 2 meses antes, Hyun havia aparecido de repente em sua guilda relativamente desconhecida e jogado uma grande soma de dinheiro na mesa para um pedido de assassinato. Como a guilda aceita qualquer pedido, desde que o pagamento seja suficiente, ela o tratou como um cliente importante assim que viu a quantia. Ela insiste que não era apenas sobre o dinheiro. Ela tinha um pressentimento de que não encontraria outro cliente como ele. Disfarçado de mendigo, mas carregando uma fortuna, Hyun pediu que o alvo do assassinato fosse ele mesmo. Curiosidade era a única reação sensata. Após receber a carta, ele sai, querendo lê-la sozinho. Enquanto isso, um homem mascarado chamado Carl chega e pergunta se ela aceitou Hyun na guilda simplesmente por causa de sua intuição. Sapphire explica que Hyun completou todo o seu treinamento em um mês, algo que normalmente leva de 5 a 10 anos. Ela pergunta se ele conseguiu investigar o passado de Hyun. Carl relata que Hyun foi criado por um mestre não identificado que mais tarde desapareceu e que Hyun se juntou à guilda para encontrar informações sobre esse mestre. Por causa do pedido incomum de Hyun, ele foi minuciosamente verificado antes de ser admitido na guilda. Carl também visitou o local onde Rayon supostamente morava com seu mestre e confirmou que o lugar mostrava sinais reais de habitação de longo prazo. O que preocupa Sapphire é a possibilidade de Hyun ser, na verdade, o sermão de Hyun, o jovem mestre desaparecido da família Sermon. Hyun apareceu em sua guilda na mesma época em que Hyun desapareceu. Cal a tranquiliza dizendo que a possibilidade é quase zero. Hyun era conhecido por não ter mana, nenhum talento com espadas e uma resistência terrível, tornando quase impossível que os dois fossem a mesma pessoa. Ele tenta continuar seu relatório, mas Sapphire o interrompe. Ele não pode agir como um detetive para sempre. Em vez disso, ela o designa para procurar informações sobre o misterioso mestre de Raon. Enquanto isso, Hyun ouve toda a conversa deles de seu quarto usando uma habilidade de necromante. Ele percebe que Sapphire tem uma intuição aguçada. Ele abre sua janela de status e nota que o nível consumido durante sua mudança de trabalho retornou. Investir mana em dominação corporal definitivamente valeu a pena. Não só alterou sua aparência, mas também impede a detecção de mana. Chegou a um ponto em que ele pode até enganar a habilidade de detecção de forma de um segundo grande assassino. Naquele dia, uma garota morta-viva chamada Kornak aparece. Ela possui um conjunto notável de habilidades, e Hyun percebe que ela é uma morta-viva em crescimento. Ele fica surpreso com suas habilidades fantasma, que não foram mencionadas na descrição da habilidade. Quando ele verifica o circuito, uma missão oculta aparece, uma que requer a descoberta de condições secretas para ser completada. A notificação de conclusão apareceu após derrotar Artie. A combinação de Mão da Morte, fantasma, um circuito de habilidade e a missão resultou na criação de Kornak. No momento, ela é apenas um monstro comedor de mana, praticamente um parasita para ele, mas ele acredita que um dia ela se tornará útil. Crescimento para ele é olhar para o futuro, não para o presente. Perdido em pensamentos, ele é interrompido por Duns. Hyun explica que estava simplesmente cantando sobre se tornar um membro pleno da guilda após o teste e um dia se tornar o gerente da filial. Duns o assegura de que, na velocidade em que ele está crescendo, é totalmente possível. Ele então menciona os 3 candidatos finais, apenas um dos quais pode passar no teste. Passar os tornará um membro oficial da guilda e um assassino de 5ª série. Paula, Rin e Hyun estão diante dele enquanto ele anuncia o início do teste. Duns pede as informações do alvo. Rin revela detalhes sobre Ailok, um comerciante de 47 anos que administra uma loja e sempre viaja com 3 mercenários como guardas. 2 dos mercenários são guerreiros de bronze, e um é um mago de prata. Segundo um rumor, ele recentemente arranjou uma jovem concubina e a visita todas as noites. Durante esse tempo, os mercenários lhe dão privacidade. Duns fica impressionado com a investigação feita sobre o alvo. Não só isso, Rin também conseguiu encontrar um método para evitar os guardas. A única coisa que preocupa Duns é a garantia de que o alvo realmente irá para o quarto da concubina. Rin não havia considerado isso, e Duns explica que é exatamente por isso que Martong sempre coleta informações detalhadas. Ele então se vira para Hyun, pedindo as informações que ele obteve. Hyun questiona se ele realmente tem que revelá-las, surpreendendo os outros 2 competidores. Mesmo que cooperem para completar a missão, eles não se tornarão membros formais da guilda juntos. Apenas uma pessoa passará no teste. Por causa disso, ele não quer compartilhar nenhuma informação. Os 2 competidores ficam irritados, percebendo que falaram muito cedo. No final, eles são apenas colegas. Hyun nega até mesmo serem colegas, dizendo que não aprenderam isso durante o treinamento. Duns aprova a resposta de Ryan como a mentalidade correta e os exorta a se concentrarem em seu teste. Descartar ou abusar outros quando necessário faz parte da natureza de um assassino. Ele pergunta se os outros 2 têm algo a dizer e eles negam em uníssono. Duns anuncia o início do teste de assassinato e todos saem correndo. Ele se lembra da época em que o próprio Hyun teve que ser assassinado. O limite de tempo foi definido para 3 dias, e o local era Peyton. A condição especial era que eles tinham que registrá-lo como um trainee de grau especial na filial de Martong Peyton.
Os assassinos riram pensando que poderiam encontrar Ryun em 10 minutos. Acontece que eles falharam, não conseguiram localizá-lo durante os 3 dias inteiros. Eles elogiaram indiretamente os truques e armadilhas de Ryun. Após os 3 dias, Ryun recebeu o treinamento de Sapphire, pois ela cumpriu sua promessa. De volta ao presente, Ryun reflete que se tornar um assassino formal não é fácil. O alvo para este teste foi definido na mais alta dificuldade, e ele pode estar no início de algo histórico. Enquanto isso, Paula consegue contornar a magia de alarme e os dispositivos mecânicos, evitando os mercenários. No entanto, ele não esperava que houvesse mercenários adicionais. Rin consegue se esconder e agradece a Paula, já que as coisas deram certo para ela por causa das ações dele. O alvo tem sido objeto de inúmeras tentativas de assassinato, então o lugar que ele escolhe para se esconder é o quarto de sua esposa principal. A esposa está furiosa com ele por ter uma concubina e por atrair assassinos. Ele insiste que não foi ele quem trouxe assassinos e que o quarto está totalmente equipado com dispositivos de segurança. Rin ouve a conversa do telhado e decide derrubar 5 soldados comuns ao seu redor para que ela possa tentar uma invasão frontal. Enquanto isso, a esposa de Alok o ameaça com uma faca. Ela se sente traída por seus casos e por pegar o dinheiro da família. Ele tenta explicar que os fundos do negócio eram insuficientes, mas ela sabe que ele usou esse dinheiro para comprar um presente para a concubina. Sem hesitar, ela o esfaqueia no coração e então explode em lágrimas ao perceber o que fez. Rin observa o alvo morrer nas mãos da esposa e fica confusa, sem saber se sua missão é um sucesso ou um fracasso. Ela de repente pensa em Ryun e percebe que não o viu em momento algum. Ela retorna para relatar seu fracasso, afirmando que o alvo foi morto pela esposa e não por ela. Ela fica chocada ao ver Ryun já de volta, perguntando-se se ele sequer foi à mansão em primeiro lugar. Paula também retornou em segurança. Ele escapou quando os mercenários começaram a lutar entre si. Dans anuncia que a comissão não foi um fracasso porque Ryun teve sucesso. Ambos os competidores ficam atônitos enquanto Duns explica que Ryun havia controlado a esposa e a usou para matar o marido com sua habilidade. Então Dans pede uma explicação, e Ryun explica com uma expressão irritada. Ele diz que a solução estava entre o alvo e sua esposa principal, usando os assuntos internos do alvo, fazendo os competidores pensarem que talvez o gerente da filial tivesse lhe dado informações especiais sobre o alvo. Mas Ryun diz que coletar informações sobre ele, que era um comerciante bastante famoso, não era uma tarefa difícil de fazer. E de acordo com as informações de Rin, Alok era um distribuidor de bebidas e havia trazido uma nova amante. Enquanto os dois competidores estavam ocupados coletando suas informações, Ryun já havia terminado sua investigação e começado a se mover de acordo com o plano que havia preparado com antecedência. Paula se pergunta como ele conseguiu terminar a investigação antes mesmo de saber quem era o alvo. Ryun revela que o alvo não era a única pessoa que ele investigou. Todos na cidade com maus rumores ou risco de assassinato já haviam sido investigados por ele de antemão. Ele havia começado a se aproximar dos comerciantes da cidade que conheciam os rumores, e como ele havia completado o treinamento em 2 meses, ele foi capaz de se preparar para o assassinato de cada possível alvo. Ele preparou tudo de antemão, não importa quem o alvo acabasse sendo. Era como revisar o livro inteiro para um pequeno teste. Então, enquanto ele investigava, ele descobriu que alguém guardava um profundo rancor contra Alok, sua esposa principal, Kelly. Ele entrou em contato com ela enquanto ela era constantemente maltratada pelo marido, e ele lhe ensinou uma solução: encomendar secretamente a guilda de assassinos. Enquanto o alvo continuava ignorando sua esposa e trazendo amantes, ele também continuava administrando seus negócios usando o dinheiro da família de sua esposa. Kelly o odiava o suficiente para matá-lo, mas ela não queria que ele morresse. Então ele disse a ela que se ela contratasse mercenários adicionais e reforçasse a segurança, seu marido simplesmente ficaria assustado e permaneceria seguro. Então, no último momento, quando ele correu para o quarto de sua esposa, Ryun já havia sugerido a ela que ela deveria enquadrar a comoção do assassinato como um complô da amante e seu amante, e que ele então voltaria a si e retornaria para ela. Kelly estava bêbada e aceitou o plano, e ele admite que tudo teria corrido de acordo com seus desejos se tivesse prosseguido apenas até aquele ponto. Mas, pouco antes do plano de assassinato acontecer, ele também lhe deu mais algumas informações. Seu marido havia gastado todo o dinheiro que tirou da família dela, alegando que era para fundos de negócios. Basicamente, o teste foi pré-planejado e ele o desviou inteligentemente a seu favor. Dans ainda está confuso sobre como uma mulher civil esfaqueou o marido até a morte. Ryun explica que o álcool entregue foi misturado com uma poção que ele fez com alquimia, porque seria perigoso se houvesse vítimas, então ele misturou algumas drogas na água que os mercenários também beberam e que por acaso ativaram no momento certo. A droga tinha o efeito de obscurecer temporariamente o julgamento e tornar alguém facilmente irritável. Paula percebe que os mercenários lutando entre si foi devido à droga que ele criou. Então, em palavras simples, tudo correu de acordo com o que ele planejou, e a informação que ele vazou combinada com os efeitos da droga deixou Kelly ainda mais irritada a ponto de ela matá-lo. Então Dans o parabeniza por passar no teste. Ryun também informa a Dans que está prestes a receber a taxa de comissão e uma cobrança extra de Kelly, porque Kelly de repente se tornou uma assassina. Mas ainda é um fato que assassinos se infiltraram. Só eles sabem que Kelly o matou, e não um assassino, e ela pagaria qualquer coisa para se encobrir pelo crime que acabou de cometer. Todos ficam atônitos considerando o quão alto deve ser seu nível, já que seu trabalho é realmente afiado e respeitável.
Dan manda os dois competidores de volta, mas para Hyun. Ele o confronta sobre o que fez, dizendo que a esposa agora terá que viver com a culpa de ter matado o marido pelo resto da vida e que é algo que Hyun nunca levou em consideração. A culpa deles faz assassinos, não monstros. Hyun explica calmamente que a via como uma mulher comum até perceber que Kelly costumava matar todas as amantes que o marido tinha. Até a Loki arruinou muitas vidas por causa de suas drogas, empréstimos e por gerenciar casas de jogos por trás de seus negócios. Kelly conseguiu esconder todos os seus assassinatos devido ao poder de sua família, e seu marido estava cansado dela, mas ele ainda não parava de ter mais amantes, mesmo sabendo que cada uma delas seria assassinada no final. As famílias das amantes ainda as procuram, mas o poder de Kelly facilmente oculta seus crimes. Esses tipos de detalhes não são normalmente revelados durante uma investigação, e este foi afinal um pedido de assassinato para um caso de teste. Mesmo que ela não quisesse que o marido morresse, a guilda que recebeu o pedido só pode receber o pagamento integral se o alvo morrer. Então, Hyun questiona se os sentimentos ou circunstâncias do cliente importam em uma tentativa de assassinato porque tudo o que eles fazem é por dinheiro. Ele também diz que Kelly nunca disse que não queria matar o marido com as próprias mãos. Em vez disso, ela tentou usar o pedido de assassinato, e o pedido foi concluído à sua maneira. Mesmo que a consequência seja que ela viva o resto da vida com a culpa de ter matado o marido, não é problema deles. Dan se pergunta se a consciência é desnecessária para assassinos, e Hyun diz que, se eles querem manter sua humanidade, devem aumentar seu poder e mudar as coisas pela raiz. Não importa o quanto procurem por consciência ao aceitar pedidos de assassinato, não há nada que possa ser mudado e então ele se afasta. Sapphire parabeniza nosso garoto por passar no teste e anuncia que ele agora é um membro formal da guilda e um assassino de 5ª série. Assim que ela anuncia, seu nível sobe. Seu sistema o notifica que ele adquiriu o respeito de Philip e Paula e conquistou as expectativas de Dan. Sapphire o informa que ele agora pode aceitar os pedidos oficiais da guilda, e ele também pode solicitar uma promoção se atender às condições. Ela não pensou que ele solicitaria a promoção imediatamente, mas ele a interrompe e começa a recitar todas as condições para a promoção. Então ele imediatamente pergunta quanto pagamento o pedido de Alok lhes rendeu sem qualquer hesitação, e Sapphire se sente um pouco pressionada. Ela acaba dizendo a ele que o pagamento adiantado foi de 10 moedas de ouro. O pagamento pela conclusão foi de 10 moedas de ouro, e eles também receberam 10 moedas de ouro de Kelly por ocultar o assassinato. Ele diz que, mesmo que fosse apenas um teste, ele foi quem completou o pedido e ganhou o valor adicional, e como a condição de promoção é de 30 moedas de ouro para um único pedido, ele atendeu ao requisito para a promoção. Ele instantaneamente recebe a opção de solicitar uma promoção para assassino de 4ª série. Ela o avisa para ter cuidado para não ser muito arrogante e para não os subestimar, já que eles também têm suas próprias leis e políticas como organização. Entre os assassinos, eles só são considerados os verdadeiros a partir da 4ª série. Principalmente, ela está irritada com a atitude dele, já que desconsidera os outros assassinos. Ela tenta ignorar, mas ele afirma em voz alta que não retirará o pedido de promoção. Ela começa a gritar com ele, mas Dan, que supervisionou o teste, afirma que Hyun está qualificado para fazer o teste de promoção de 4ª série porque não foi por desconsideração a eles. Foi algo importante que ele mostrou no teste por habilidade física. Ele não se baseou em planos elaborados, mas em habilidades de assassinato usando as capacidades do corpo como assassino, e venceu a tentativa de assassinato com estratégias brilhantes. E não só isso, mas eles também podem aproveitar esta oportunidade para avaliar o nível de habilidade de Hyun, ou poderiam lhe ensinar uma lição que ele nunca esquecerá. Sapphire pensa de volta no jogo de pega-pega. Eram principalmente técnicas de armadilha. Ela finalmente concorda com o teste de promoção e o avisa que assassinos devem arriscar suas vidas para este teste, e ele aceita o desafio. Mais tarde à noite, os três se sentam com Dan, e Dan o informa que o mais cedo que o teste poderia ser realizado é em 1 ou 2 meses. Até então, ele poderia treiná-lo, mas Hyun recusa educadamente a oferta porque quer descansar até lá. Ele os informa que ficará longe da guilda por um tempo, e uma vez que se torne um membro formal da guilda, está tudo bem para ele deixar o território da filial. Ele os assegura que retornará antes do teste e que passará pela filial de Martin para verificar as atualizações sobre o teste. Então eles continuam bebendo juntos até se sentirem satisfeitos. Hyun sabe que não terá tempo livre depois de se tornar um assassino de 4º rank, porque eles recebem pedidos continuamente. Como o alvo é um líder de filial, espera-se que não haja tempo nem para tirar uma soneca, então ele precisa partir antes que isso aconteça. Ele chega à Zona Escura, a Terra dos Mortos. Enquanto isso, um nobre parte com seus cavaleiros e vê nosso garoto, imediatamente questionando quem ele é. Hyun se levanta dizendo que sua perna está ferida e ele não consegue mais andar. Ele pede ao nobre que lhe dê uma carona até a vila, ou então ele morrerá ali. O nobre age arrogantemente dizendo que o teria matado se não estivesse com pressa. Mas Hyun percebe claramente que ele não estava com pressa alguma. Hyun implora para ser permitido na carruagem e o nobre chamado Kenyu é instruído de dentro da carruagem a colocar a criança dentro. Kenyu recusa e, em vez disso, o coloca no cavalo com ele. Enquanto cavalgam, Kenyu o questiona, e nosso garoto se apresenta. O nobre diz que ele só está vivo por causa da jovem na carruagem, e que ele teve sorte de tê-la conhecido. Mas Hyun sabe que isso não foi sorte, foi puro planejamento. A jovem foi enviada em Rose, parente de sangue da família Rose que carregava o brasão Rose. Apenas para esse propósito, ele eliminou todos os perigos antes de partir, e soube que a procissão da família Rose estaria pegando a mesma estrada que ele.
Então ele estava vivendo tranquilamente nos territórios externos de Finestroy. Mas a família Rose havia colapsado de repente, e ela foi forçada ao exílio. Ele sabe que apenas nobres menores da região da fronteira permanecem, então os acompanhantes nem são cavaleiros de verdade. Eles são meramente soldados particulares da família que receberam o título de cavaleiro. Toda a história por trás da queda da família Rose está ligada à família Sermon, tanto quanto ele investigou. Um dos cavaleiros se pergunta por que a família Sermon está envolvida em tudo isso. Outro cavaleiro diz que a família astuta assassinou o chefe da família Rose, para esconder evidências de seus negócios secretos. Quando Ryun ouve isso, ele fica chocado. Depois de um tempo, eles fazem uma pequena parada. O que Ryun aprendeu hoje foi a queda da família Rose, que se originou do recente conflito entre as famílias Sermon e Parton, o reino de Darin ao qual Sermon pertence, e o reino de Finestroy ao qual Parton pertence. O filho mais velho da família Rose era afiliado a uma nação rival e se tornou um cavaleiro da família Sermon, onde os laços entre eles começaram. Enquanto cumpria deveres na Zona Escura, ele foi morto por um monstro, e a família Rose foi honrada pela família Sermon com uma ajuda massiva. Outra família que competia e ressentia a família Rose começou a apoiar as ações da família Sermon e usou a disputa como uma oportunidade. Isso levou ao assassinato do chefe da família Rose. Espalharam-se rumores de que a família Rose estava secretamente trabalhando para Sermon nas sombras e que Sermon queria esconder evidências, então eles mataram o chefe, mas a família Rose alegou que eles foram realmente mortos por Parton. No entanto, não importava, já que Parton era uma influência crescente na época. Agora, depois de perder o chefe de sua família e colapsar em poder, a família Rose está sendo exilada em direção a Darin. Os únicos que sabem a verdade são aqueles dentro da família Rose, que não abandonaram Saint e Rose. Enquanto a Lady Rose dorme dentro de sua tenda, os outros cavaleiros estão espalhados do lado de fora, alguns de guarda, outros sentados perto da fogueira, ouvindo Kenio. Ele está falando sobre como as famílias Parton e Annie são na verdade as obscuras, enquanto a família Sermon sempre tentou ajudar. Os guardas aplaudem, e enquanto isso, Ryun está calmamente tomando sua sopa ao lado deles. Um dos guardas olha para ele, perguntando-se se o garoto está entediado com toda a conversa política. Em vez disso, Ryun levanta uma preocupação silenciosa própria, questionando se é sensato para eles falarem tão abertamente sobre tais assuntos na frente de uma criança aleatória, especialmente no meio de uma missão de exílio. Os guardas apenas dão de ombros e continuam conversando, apontando que Lady Rose é quem mais está sofrendo aqui. Ela, Kenil e os cavaleiros mais novos carecem de experiência, então não perceberam totalmente a seriedade de toda essa confusão, especialmente quando se trata da família Annie. Ryun sabe exatamente o que isso significa. O chefe da família Annie é um mulherengo incurável que teve múltiplos pedidos de assassinato feitos contra ele na guilda, pedidos que Ryun pessoalmente rejeitou porque a relação risco-recompensa era terrível. Apesar de seu estilo de vida repugnante, o sujeito é extremamente cauteloso com sua própria segurança. E se alguém tão paranoico está mirando em Lady Rose, então acampar ao ar livre assim é pura loucura. Justo então, Ryun percebe movimento na escuridão, um salto rápido atrás deles nas árvores. Percebendo que é uma cauda já o seguindo, ele decide não arriscar alertar ninguém atacando. Em vez disso, ele se esgueira para as sombras e começa a cavar armadilhas para atrasar quem os está rastreando. Quando ele volta ao acampamento, os guardas o encaram confusos, perguntando-se por que ele está subitamente coberto de terra. Eles não têm ideia de que ele já preparou armadilhas suficientes para atrasar o perseguidor por um tempo. Com isso resolvido e munido das informações que reuniu da família Rose antes, ele volta silenciosamente para sua tenda, com a intenção de descansar para poder partir ao amanhecer. Na manhã seguinte, eles recomeçam sua jornada e eventualmente chegam ao seu destino, a Vila da Sun. Kenny olha para Ryun e se pergunta em voz alta o que um garotinho como ele planeja fazer em uma vila tão perto da Zona Escura. Ryun mente casualmente que é um mercador que lida com materiais de monstros, e com isso ele se prepara para se despedir. Mas antes que ele possa ir embora, o cavaleiro o para e lhe entrega uma poção de cura, aparentemente sob as ordens de Lady Rose. Ryun é pego de surpresa, mas ele aceita, e a caravana parte deixando-o sozinho com a poção. Ele a bebe imediatamente. E assim que o faz, um grupo de cavaleiros passa por ele em disparada. Ryun os reconhece instantaneamente como o grupo de perseguição, mercenários, espadachins, magos, e liderando-os está Guruta Annie, o segundo filho da família Annie. Todos eles passam correndo sem sequer olhar para ele. Mesmo assim, Ryun está honestamente surpreso por terem conseguido alcançá-los tão rápido, apesar de todas as armadilhas que ele montou. Então outra coisa chama sua atenção, o frasco da poção. De perto parece caro. Naturalmente, isso o faz se perguntar o que Lady Rose estava pensando, dando algo assim a ele quando ela está basicamente vivendo como uma fugitiva, e sua família quase não tem chance de vencer. Ryun sabe que Garuda a pegará eventualmente. Não deveria ser problema dele, ou pelo menos era pra ser. No entanto, agora que ele tomou a poção cara deles, ele não consegue se livrar da sensação de que lhes deve algo em troca. Então, com um suspiro silencioso, ele abre seus círculos mágicos e invoca Kornak. Com todo o seu poder, ele declara a primeira tarefa dela. Enquanto a família Rose avança silenciosamente, Kenil de repente ouve algo e instantaneamente fica em alerta máximo. Ele incita todos a acelerarem o passo e faz um sinal para a Lady ficar para trás. Os outros ficam um pouco surpresos com as ordens repentinas, mas eles obedecem enquanto Kenil deixa claro que usuários de mana os estão perseguindo. Com a fronteira se aproximando, ele estabelece um plano de contingência. Se os perseguidores os alcançarem, os dois da linha de frente devem pegar a Lady e levá-la para um lugar seguro o mais rápido possível.
Assumindo o comando, Kenil se vira e corre em direção aos perseguidores, pronto para ganhar tempo, apesar de saber que os cavaleiros da família Anne estão muito acima do seu nível. Enquanto isso, o grupo de cavaleiros da família Anne chega ao desfiladeiro da montanha, surpresos ao ver apenas um cavaleiro em seu caminho. Ao mesmo tempo, Kenil para seu cavalo na frente deles e os avisa para se afastarem, mas fica chocado quando Garuta Anne remove seu capuz, revelando quem ele está tentando parar. Embora seus companheiros de grupo considerem imprudente mostrar sua identidade, Garuta não se importa. A missão deles é matar todos, exceto Santini. Sem hesitação, ele ordena que seus homens tragam a garota antes que cruzem a fronteira. Enquanto os mercenários avançam, Kenil tenta detê-los, mas é atingido por uma explosão de um mago e cai no chão. Mal ferido, Kenil luta para se recompor, mas para seu choque, Gerudo também traz seu próprio cavaleiro. Ainda mais surpreendente é Sisu, o ex-capitão dos cavaleiros Rose de Kenil, que Garuda atraiu com dinheiro. Sem perder tempo, Sisu se choca com Kenil e em apenas alguns golpes consegue derrubar a espada de sua mão. Implacavelmente, ele tenta persuadir Kenil a abandonar a família Rose e servir a um novo mestre, mas Kenil recusa, mesmo que isso signifique a morte. Ouvindo isso, Geruda dá o sinal para acabar com ele. Assim que Sisu está prestes a desferir o golpe final, algo o atinge nas costas. Acaba sendo uma chama verde de Kornak vindo ao resgate. Sem pausa, ela segue com múltiplas explosões que matam Sisu em um instante, embora Garuda seja protegido por seu mago bem a tempo. Enquanto isso, perto da fronteira, o grupo de cavaleiros da família Rose é jogado no caos. Com a carruagem completamente destruída, apenas 2 cavaleiros permanecem para defender Lady Rose com tudo o que tem, enquanto os 2 mercenários Anne zombam deles por serem tão facilmente dominados. À medida que a situação se torna mais desesperadora, a própria Lady Rose sai da carruagem. Calma, mas resoluta, ela ordena que seus homens baixem as armas. Então, segurando uma faca em seu próprio pescoço, ela exige que os mercenários Anne a levem se desejarem, mas avisa que devem poupar seus homens, ou ela tirará a própria vida, o que está claramente em desacordo com as intenções de seu empregador. No entanto, para seu choque, o mercenário zomba que, enquanto ela não tiver chegado a Darin, ela não é nem nobre nem nada de valor. No instante seguinte, um dos mercenários aparece atrás dela e arrebata sua faca, pronto para mostrar a ela o que significa cruzar um usuário de mana. Vendo isso, o cavaleiro da família Rose tenta retaliar, mas antes que ele possa agir, Ryun aparece em um flash e desfere um chute poderoso direto no rosto do mercenário. O mercenário restante, inicialmente chocado com a entrada súbita de Ryun, fica ainda mais atordoado quando Ryun revela que é um assassino Martin que veio preparado com um adiantamento de sopa e uma poção. Percebendo a vantagem, Lady Rose rapidamente junta as peças e oferece 30 moedas de ouro para lidar com todos. No entanto, para Ryun, isso é muito pouco, pois ele está disposto a aceitar as 30 moedas de ouro apenas para o primeiro mercenário, mas ainda resta um segundo filho da casa Annie, o comandante dos cavaleiros e um mago. Compreendendo os riscos, Lady Rose sabe que se não agir rapidamente e contratá-lo, a missão de exílio deles falhará e a casa Rose poderá cair. Em um estado ansioso, ela concorda em dar a Ryun tudo o que ele pede, e ele aceita de bom grado. Com isso, ele salta no ar em um piscar de olhos e avança contra o mercenário que hesita, questionando se Ryun, tendo revelado sua identidade, é um assassino de verdade. Ryun prepara seu ataque e com um único golpe derruba o primeiro mercenário, mostrando que não comete erros, confiante o suficiente para revelar sua verdadeira identidade. Assim, a primeira conquista em Martin começa para Ryun, com o preço sendo tudo. Enquanto Ryun vive seu momento de glória, o mercenário caído se levanta, rindo maniacamente, afirmando que não serão derrotados tão facilmente. Antes que Ryun possa se virar, o mercenário que ele havia derrubado primeiro balança sua espada contra ele no meio do ataque. No entanto, Ryun desvia facilmente, forçando-os a perceber que não podem baixar a guarda contra um assassino Martin. Reagindo imediatamente, ambos os mercenários lançam um assalto sincronizado, usando a esgrima de troca de posição para atacar Ryun ao mesmo tempo. Em resposta, Ryun ativa seu controle corporal e aceleração, aparecendo ao redor deles em um piscar de olhos. Isso confunde completamente a dupla, que começa a suspeitar de ilusões, pois não conseguem acertar um único golpe. Por enquanto, eles decidem esperar o momento perfeito para contra-atacar juntos, mas mal sabem que já é tarde demais para isso. Ryun aparece na frente dos homens, revelando que já aplicou avisos físicos e outras maldições neles. Antes que possam reagir, e enquanto começam a enfraquecer, Ryun os corta de dentro para fora, derrubando-os em um brutal jorro de sangue. Ao nascer do sol, todos se recompõem, cuidando dos caídos e reconstruindo a carruagem. Quase ao mesmo tempo, Kenil chega. No momento em que ele entra, sua primeira preocupação é com a segurança de todos. Ao vê-lo, Lady Rose sente alívio e começa a chorar, enquanto Ryun sabe silenciosamente que é tudo graças a ele. Curiosos, os guardas se perguntam se Kenil derrubou todos os perseguidores sozinho, mas o cavaleiro revela que recebeu a ajuda de um mago que apareceu do nada. Com essa ajuda, eles conseguiram capturar Geruda e derrotar o cavaleiro traidor. Enquanto discutem o mago, a própria Kornak chega, respondendo ao sinal do círculo mágico de Ryun. Ela derruba Garuda, ferido e espancado pelo feitiço. Ao ver Ryun, Kenil o reconhece como o garoto que ele ajudou antes, mas para seu choque, Lady Rose revela que ele é um assassino de Martin. Relembrando a luta, Kenil percebe que a presença dele pode explicar como o mago conseguiu derrubar inimigos tão facilmente enquanto ele estava lutando.
Ouvindo que ele é de Martim, Gerudo rapidamente tenta se salvar, oferecendo-se para pagar o triplo para ser solto, sabendo que para um assassino, a recompensa importa mais do que a pessoa. No entanto, para o choque de todos, Ryun fica irritado e usa seu feitiço para cortar Gerudo em 2 pedaços por falar demais. Com isso, ele também deixa claro seu ponto para Lady Rose, mostrando o que acontece com aqueles que tentam pular o pagamento. Aterrorizada, a Lady concorda, e Ryun então aborda a recompensa, explicando que não a quer imediatamente, compreendendo a situação atual da família Rose. Ainda assim, ele insiste em um contrato verbal para o acordo, um que permanecerá secreto. Uma vez que o acordo esteja estabelecido, ele sugere que continuem avançando em direção ao seu destino, garantindo-lhes que a guilda cuidará dos cadáveres depois que partirem. Com isso, Ryun começa a partir, mas Kenil, impressionado com a forma atenciosa como ele gerenciou a situação, o chama. Ryun apenas pisca em resposta, estala os dedos e desaparece diante dos olhos deles. Isso choca os guardas, mas o que realmente surpreende Kenil é que, apesar de o garoto se autodenominar um assassino, o que ele invocou não era um morto-vivo normal. Ele claramente falava em linguagem humana. Além disso, ele quase simultaneamente derrotou o Sisu e o Mago. Vendo isso, Kenil percebe que se alguém pode comandar um morto-vivo tão poderoso, há a possibilidade de que Ryun seja um discípulo do necromante mais lendário, Veda.